A verdade de Cristo está aqui. Neville Goddard. 22 de junho de 1970. Há algo neste mundo em constante mudança que nunca muda, e as Escrituras se referem àquilo que nunca muda como verdade. Então, Paulo disse, e a verdade de Cristo está aqui. Agora ele define Cristo como o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ele confessa que certa vez pensou que Cristo fosse um homem. Ele disse, e de agora em diante, não considerarei ninguém do ponto de vista humano. Embora eu já tenha considerado Cristo do ponto de vista humano, não o considero mais assim. Ele via Cristo como um plano, o plano de Deus para a redenção do homem. Mas, na verdade, foi a redenção de si mesmo, porque Deus se tornou homem, para que o homem pudesse se tornar Deus. Então, ele via Cristo de forma diferente. Não houve ninguém até hoje que fosse maior do que Paulo no que diz respeito à difusão do conhecimento da verdade de Cristo. Ele nunca mudou de religião. Ele disse, eu sou da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus. Ele conhecia a sua lei de trás para a frente. Mas ele reinterpretou as Escrituras à luz das suas próprias experiências, e Paulo foi o primeiro a usar a palavra Cristo, pois as suas cartas precederam os evangelhos em pelo menos 25 a 30 anos. Os evangelhos foram escritos depois das cartas de Paulo, quem quer que fosse Paulo. Seu primeiro nome, como sabemos pelas Escrituras, era Saul, e Saul era um rei insano, escolhido pelo homem. E então o nome de Saulo foi mudado para Paulo depois que ele teve a visão. E assim, à luz da sua própria experiência, ele reinterpretou as Escrituras, e depois escreveu estas 13 cartas, e chamou Cristo de o poder de Deus, ao poder criativo de Deus e à sabedoria de Deus. Então ele disse, e a verdade de Cristo é infinita. Então, ouçam o que ele está falando quando ele está falando, e ele só falou de Cristo depois que percebeu o mistério. Agora, aqui esta noite podemos trazê-lo ao nível mais maravilhoso e mostrar-lhes como aplicar este princípio, sem esquecer a maior coisa que é o propósito de tudo, que é transformar o homem em Deus. Mas realmente não tanto transformar o homem em Deus, mas redimir Deus, que desceu e assumiu as limitações e as fraquezas do homem, e depois volta a si mesmo como era antes, mas engrandecido pela experiência. Você não começou no ventre de sua mãe. Você estava no princípio com Deus. Você é Deus. E foi Deus quem tomou a decisão de descer a este mundo chamado morte, e assumiu as fraquezas e as limitações do homem. Você retornará ao ser que era antes de descer. Como disse o salmista, e desperta. Por que dormes, ó Senhor? Acordado. Não nos rejeite para sempre. É Deus no homem que dorme e sonha este sonho de vida. Paulo percebeu isso e sabia que enquanto sonhamos o sonho da vida, poderíamos sonhá-lo como gostaríamos de sonhar. Se você alguma vez se descobrir sonhando, poderá acordar do sonho ou controlá-lo. Se você sabe que está sonhando, você pode controlá-lo. Eu te digo, você é Deus sonhando esse sonho de vida. Você pode não saber que é, estou lhe dizendo que você é. Você pode colocá-lo à prova, e nenhum poder no mundo pode detê-lo porque não existe outro poder. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Esse poder está enterrado em você. Quando você diz, eu sou, isso é Deus. Agora, o que você está assumindo que é? Você pode assumir qualquer coisa neste mundo, pois o ser que assume é Deus. Você pode acreditar na realidade de sua suposição? Você pode acreditar naquilo que neste momento sua razão nega e seus sentidos negam? Você acredita nisso? Se você pode acreditar, nenhum poder no mundo pode impedi-lo de se objetivar neste nosso mundo, mas ninguém. Deixe-me compartilhar com você algumas de minhas próprias descobertas. Voltamos, agora, ao salmista, e o salmista faz a pergunta a respeito desta vida, e ele disse: Envia-me a tua luz e a tua verdade. Deixe-os me levar ao teu santo monte e à tua habitação.
Salmo 43, versículo 3. Agora, quando a história é contada, é preciso um homem para contá-la, pois é preciso um homem para expressar o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e este faz a afirmação: Eu sou a luz do mundo. Eu sou a verdade. Assim, quando o salmista implora a luz e a verdade para guiá-lo, e para conduzi-lo ao monte e à habitação de Deus, alguém vem ao mundo em quem a luz e a verdade se revelam, e ele declara: Eu sou a luz do mundo. Eu sou a verdade. Sim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz, o único caminho verdadeiro e vivo. Para quê? A fonte de toda a criação, chamada nas Escrituras de o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Paulo descobriu que este não era um homem. Este era um padrão. Assim, nele, Cristo tornou-se o homem padrão. Siga o padrão das palavras verdadeiras que você ouviu de mim. Guarda a verdade que te foi confiada pelo Espírito Santo que habita em nós. Não vire para a esquerda ou para a direita. Você guarda esta verdade, e a verdade é o padrão das palavras verdadeiras. Ele conhecia seu Antigo Testamento. Não havia outro testamento. Ele nunca citou nenhum outro livro. Ele não citou os grandes clássicos da época, apenas o Antigo Testamento. E aqui ele viu tudo sob uma luz totalmente diferente. Ele via o Antigo Testamento como um esboço, uma sugestão, e então, quando isso aconteceu com ele, ele reinterpretou o Antigo à luz de sua própria experiência, e então o contou. Então vieram nossos evangelistas, que contaram isso por nossa causa, e contaram na forma de um homem. Pois a verdade incorporada em um conto entrará por portas humildes. Tennyson. Então eles pegaram e contaram na forma de um homem, e o mundo aceitou isso como um homem. E ele está falando de um Cristo cósmico, um princípio cósmico, que é o poder e a sabedoria de Deus, o Criador de tudo. Isso está enterrado em nós. Agora deixe-me compartilhar com você uma técnica simples e simples. Você pode ter feito isso. Eu espero que você tenha. Eu sei por experiência própria, antes que essas coisas importantes de natureza mística acontecessem em mim, vocês terão essa experiência, eu sei disso. Você já fechou os olhos, sem força, simplesmente fechou-os e voltou sua atenção para dentro do crânio e apenas esperou? E depois de ver todas as circunvoluções escuras do cérebro, elas se transformam em luz. E eles não passaram pela sua cabeça e depois se afastaram como anéis de fumaça, só que são anéis leves. E você vê essa luz dourada e luminosa se apagando como anéis e mais anéis de luz se apagando. Então, voltamos ao Salmo 43. Envia-me a tua luz e a tua verdade para me guiar e me levar ao Monte Santo e à tua morada. Bem, eu o encontrei. Estou sentado em silêncio, e então tudo isso me envolve, toda a luz dourada e líquida. Pensando em um amigo e no que ele gostaria neste mundo, trago esse amigo diante de mim. Mas o pedido dele, ou o pedido dela, deve estar em conformidade com a regra de ouro. Em outras palavras, não pedirei nada a ninguém que não pediria para mim mesmo. Se eles me pedirem para saber que você está morto para que possam herdar sua riqueza, eu não poderia ser aquele a quem eles deveriam recorrer. Vire-se para outro lugar, mas não venha até mim para me pedir para machucar alguém para seu ganho pessoal. Mas pergunte-me qualquer coisa e será uma questão simples. No silêncio, apenas ver é a coisa mais óbvia do mundo, esses maravilhosos círculos dourados, líquidos, que cercam sua cabeça, e depois se apagam como se alguém estivesse soprando anéis de fumaça, só que em vez de fumaça, eles são feitos de ouro, luz líquida. Então, envie-me a sua luz e a sua verdade, pois nos é dito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nesta luz, pois eu sou a luz do mundo. Enviarei, agora, esse pensamento para a luz, e ele não poderá retornar para mim vazio, mas deve realizar aquilo que me propus e prosperar naquilo para o qual o enviei. E então,
Enquanto você está sentado em silêncio, simplesmente pense no seu amigo como tendo o que ele pediu, ou ela pediu de você, então simplesmente quebre o pedido. E a tua palavra saiu de ti. Mas você diz, e isso vem de você, um homem. Você não sabe que Deus se tornou você? Saiu de você, mas Deus se tornou homem, para que o homem pudesse se tornar Deus. Então, no silêncio, quem é você? Quem está fazendo isso? Eu sou. Bem, qual é o nome dele? Eu sou. Esse é o seu nome para todo sempre. Mas quem está fazendo isso? Quem disse que ele era a luz do mundo? Ele disse, eu sou a luz do mundo. O que é esta luz? Não é isto, agora, a verdade? Bem, você diz, talvez, e talvez não. Bem, espere e veja se não é verdade. Se isso for comprovado no desempenho, então não é verdade. E se outros negam porque não faz sentido, importa o que pensam? Se há evidências de algo, que importa o que o mundo pensa? É uma técnica simples e simples. Espero que você tenha tido a emoção de ver essa maravilhosa luz dourada emanando da sua cabeça. Isso acontece antes de você nascer do alto. Portanto, não o condicione pensando que primeiro você deve nascer do alto. Você não está aí porque Deus já está em você. Sim, Ele está aguardando nascer dentro de você. Francamente, Ele está aguardando a descoberta de si mesmo através do Filho que está diante dele e o chama de Pai. Pois o propósito da vida é encontrar o Pai. Quanto tempo, quão vasta, quão severa será a angústia antes de encontrarmos o Pai demoraria muito para contar. Daniel 12 versículo 6. Mas o Pai foi construído desde a eternidade nestas circunvoluções sombrias do cérebro humano. É aí que o Pai está. Você nunca estará na presença de alguém que chamará de Pai. Você entrará na presença de alguém que o chamará de Pai. Você nunca encontrará o Pai fora do seu eu. Quando você encontra o Pai, é porque seu filho te chama de Pai. Não há outro Pai. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para quê? Para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bem, agora, mostre-nos o Pai. Estou há tanto tempo contigo, Filipe, e ainda assim não conheces o Pai. Quem me viu, viu o Pai. Como então você pode dizer, e mostre-nos o Pai? Chegará o dia em que você encontrará o Pai, mas não encontrará um homem ou um ser diante de você que você sinta vontade de chamar de Pai. Você encontrará um ser diante de você e instantaneamente saberá, a memória retorna naquele momento que ele é seu filho Davi. E Davi te chama de Pai, e você acorda de seu longo sono autoimposto, pois você deliberadamente se tornou homem com um propósito. Nenhum homem tira a minha vida. Eu mesmo coloquei. Eu tenho o poder de estabelecê-lo e o poder de levantá-lo novamente. Então, ninguém tira a minha vida. Deus deliberadamente se tornou humanidade, e ele desempenha todos os papéis, e quando ele desempenhou todos eles, ele apareceu. E a soma de todas as partes, reunidas num único ser projetado, tornou-se Davi. Pois a humanidade faz e continuará a fazer a vontade de Deus. Portanto, não importa o que um homem tenha feito, esteja fazendo ou venha a fazer, ele está apenas fazendo a vontade de Deus. Mas Deus não é alguém além do seu eu. Deus em ação é a imaginação maravilhosa da sua própria imaginação humana, e a humanidade está expressando os atos imaginais do homem. Isso é Deus. Tudo o que o homem imaginou, está imaginando agora, ou irá imaginar, será expresso, e a humanidade o expressará. O indivíduo sai, mas ele está desempenhando todos os papéis e pode dizer, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Mas cada um sairá, tendo desempenhado todos os papéis, e então será confrontado com um ser, um jovem chamado Davi, e Davi o chamará de pai, e então o drama acaba e ele sabe quem ele é.
Ele é Deus Pai. Pois toda a busca do homem é pela chave, a fonte dos fenômenos da vida. E só existe um Deus, e esse Deus é a sua maravilhosa imaginação humana. Então, você está em busca desse Deus, você o encontrará, posso lhe dizer, porque a verdade nas Escrituras é aquilo que é firme e imutável. Que ninguém lhe diga que você o encontrará fazendo dieta, indo a lugares sagrados, participando de cultos no domingo de manhã, indo à missa, por meio de qualquer ritual externo. E esqueça. Disseram-lhe, que bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5 versículo 8. Bem, como posso pensar que sou puro de coração? Por dietas? Indo à igreja? Fazendo todas as coisas que as pessoas me dizem para fazer? Não. O homem é purificado pela morte de suas ilusões. À medida que ele morre para todas as suas ilusões, ele começa a despertar, e de repente surge sobre ele uma ilusão, que o homem branco é melhor que as outras cores, ou que o homem negro é melhor que as outras cores, ou que o homem amarelo é melhor, ou o cristão é melhor, ou o judeu é melhor, ou o assistente social é melhor por causa de seu progresso. Tudo isso são ilusões. Mas Deus em você é o Pai. Ele o conduzirá através de inúmeras experiências e o levará a uma experiência que você nunca poderia imaginar conscientemente e destruirá suas ilusões. Quando o negro for desprezado, um dia ele salvará sua vida terrena. Um homem negro se sacrificaria para salvá-lo de uma destruição final e inevitável. Ou poderia ser o contrário, se ele desprezar o branco dará a vida para salvar o preto. E nesse momento, esse indivíduo é salvo pela morte dessa ilusão. Então, está tudo bem aqui. Está perfeito. Você sairá de tudo neste mundo, e quando você sai, você é Deus. Dizem-nos que ninguém sobe ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Você não sabe que desceu do céu, mas eu sei que você desceu. Você saiu antes que o mundo existisse. Você desceu do céu, ou você nunca poderia na eternidade ascender ao céu. E então as Escrituras lhe dizem como você ascenderá. Ele se identifica como o Filho do Homem. Ele disse, e ninguém sobe ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Agora ele faz a pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Então ele faz esta pergunta: mas quem vocês dizem que eu sou? Ele se identifica com o Filho do Homem. E a resposta volta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele iguala o Filho de Deus consigo mesmo quando diz, eu sou, e então aceita a resposta, tu és o Cristo. Ele é o poder que foi enviado ao mundo, pois Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Mas ele confessou que aquele que foi enviado é um com o remetente. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Assim, o ser enviado não é inferior quanto ao seu ser essencial, apenas quanto ao ofício, neste caso como enviado, mas não quanto ao seu ser essencial. O Pai e o Filho são um, mas quando ele desempenha o papel do enviado, ele é o Filho, e aparentemente inferior ao enviado, o embaixador. Ele é um consigo mesmo, o remetente. Então, quem me vê, vê aquele que me enviou. Então, não estou divorciado dele, ele nunca me deixou sozinho. Então aqui, se algum dia eu quiser ascender, bem, então, devo ser aquele que desceu, e isso eu sei por experiência própria. E assim como é dito no Antigo Testamento no capítulo 21 de Números, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o que era a serpente? Era uma serpente ardente de bronze. É exatamente assim que você é elevado. Você está dividido em dois, de cima a baixo, e então contempla essa luz líquida, dourada e ígnea na base de sua coluna e, como uma serpente ardente, enrolada como um relâmpago em espiral, você ascende ao céu.
Bem, onde fica o céu? O reino dos céus está dentro de vós, somos informados no 17º capítulo de Lucas. Então, se eu fosse para o céu, para onde iria? Eu retornaria para dentro de mim mesmo, para este crânio imortal, e isso reverberaria quando eu entrasse novamente nesse estado. Então, eu retorno como a serpente ardente. Bem, quem retorna? Somente um ser pode retornar, aquele que desceu. E se apenas o Filho do Homem desceu, então, embora eu não soubesse disso, devo ter sido o Filho do Homem o tempo todo. Mas eu estava sonhando e fui eu quem buscou a bênção, pois ele disse: desperta. Por que dormes, ó Senhor? Acordado. Por que nos rejeitar para sempre? Como nos é dito no Salmo 44. Desperte. Ele está falando com o Senhor. Bem, quem está dormindo no homem neste momento? O Senhor desceu a esta limitação chamada homem, e enquanto sepultado no homem, sonha o sonho da vida. Mas enquanto ele está sonhando, posso lhe dizer, você pode ser qualquer coisa que quiser, mas qualquer coisa, com certeza. Pegue o clima. Como seria o sentimento se fosse verdade? Contei alguns, acho, talvez, meses atrás, de um amigo meu que me ligou. Ela nunca teve dinheiro. Eu a entreguei porque ela me pediu para entregá-la. Ela disse: não tenho pai para me dar. Se o pai esteve aqui, não sei. E então eu disse, e de boa vontade, vou entregá-lo. Então, organizei tudo, quase como um funeral. Quando eles disseram: quem dá esta mulher a este homem? Dei um passo à frente e disse: e sim. Então, eu a entreguei. Na recepção, essa senhora passou junto com essas pessoas, e esta disse: quem é você? Eu disse: eu sou o pai da noiva, eu simplesmente a entreguei. Ela disse: e eu sei que você a entregou, mas quem é você? Eu disse: e eu sou o pai dela. Ela disse: e sim, mas acontece que sou irmã dela. Tudo bem, então foi isso. Ela não tinha dinheiro, ele não tinha dinheiro. Cerca de 8 meses atrás, ela me ligou e disse: você gostaria de ouvir boas notícias para mim? Eu disse: e dentro da regra de ouro, sim. Bem, disse ela, está dentro da regra de ouro. Quero 10 milhões de dólares. Eu disse: não me importo se você quer 1 bilhão. Então você quer 10 milhões de dólares? Tudo o que farei é o que faria por alguém que dissesse: não posso pagar meu aluguel, é devido e são 100 dólares. É a mesma coisa para mim. As palavras não retornam vazias, se vocês as enviam para a luz. Envia a tua luz e tua verdade para me guiar. Então, eu ouvi. 6 meses se passaram e ela me ligou e disse que seu irmão havia recebido um patrimônio de 100 milhões de dólares. Eram todos pobres, mas eu não ia aprender a respiração pelo meu milhão, ela me prometeu 1 milhão de dólares. Mas agora é tudo a consciência da riqueza. É nisso que estou chegando. Estão todos prontos para estes 100 milhões de dólares que eventualmente serão liquidados, talvez depois de todos terem partido deste mundo. Quando uma propriedade dessa natureza chega a este mundo, inúmeras pessoas alegarão ser filhos ilegítimos daquele que morreu. Então, eu não contei isso a ela. Eu só sabia que leva tempo para essas propriedades enormes, elas são colocadas lá por uma consciência de riqueza. Então, ela me ligou na semana passada. Ela disse: e sabe, Neville, essas duas senhoras idosas, a ele tem uma igrejinha não muito longe daqui, e eles agradecem a ela, já com idade avançada, e eles disseram para ele e para ela: e sabe, somos milionários? Bem, eles não podiam acreditar, pois não tinham condições de dar nem $1, mas disseram que eram milionários, e para provar que tinham dinheiro, pagaram 100% da hipoteca da igrejinha e casa, e comprei um carro novo para ela, e eles dirigiam um Continental,
tendo criado um fundo fiduciário para ela de $1.000 por mês durante o resto de seus dias terrenos. Ela cresceu na consciência de ser rica. E eles fazem isso como você pescaria se estivesse devidamente escado. Está tudo na sua consciência. Você não pode ter a consciência de ser pobre e atrair nada além da pobreza. Todos estes são estados. O homem esta noite que está sentado na posição mais alta em nosso país, ou na Rússia, ou na Inglaterra ou em qualquer parte do mundo, é o mesmo ser que agora ganha a vida engraxando sapatos. São apenas estados de consciência. Alguém está consciente de que é querido e importante, e se considera muito importante, ele está lhe fazendo um favor se deixar você cortar o cabelo dele. E o barbeiro fica tão orgulhoso de poder cortar o cabelo do homem, e ambos são o mesmo ser, pois Deus é um. Não existem dois deuses. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. Existem infinitos estados de consciência e somos peregrinos de passagem. Quando você passa e está em estado de pobreza, e eu digo, quem é pobre, você responderia, e eu sou. Bem, você chamou o nome de Deus. E então encontro alguém que pensa ter 1 bilhão ou 2 bilhões de dólares e digo, quem é uma pessoa fabulosamente rica, e ele dirá, e eu sou, com um grande orgulho, mas ele não difere no nome, o nome de Deus, do pobre que não pode pagar o aluguel. É apenas uma diferença de estado. Portanto, não considero que nem o justo nem o ímpio estejam em um estado supremo, mas que sejam todos eles estados de sono em que a alma pode cair em seu sonho mortal do bem e do mal. Blake, de A uma visão do juízo final. Você cai em um estado, qualquer estado. O estado do ladrão, e então ele disse isso porque sabe que deverá pagar as consequências se for pego. E então, ele não sente que fez algo errado. A única coisa que ele fez de errado, em sua mente, foi que ele foi pego. Tudo o que o preocupa é, o que eu fiz de errado? Não que ele tenha aceitado dinheiro, isso não estava errado. O que eu fiz de errado e fui pego? E você acha que isso não é verdade? É exatamente assim que eles pensam, e não é só quem pega pequenas coisas em uma loja que se chama furto, isso é pequeno comparado ao que acontece nas empresas entre funcionários de confiança. E eles se perguntam, depois de anos e anos de confiança: como fui pego? O que eu fiz errado? Não roubar e quebrar o empregador. Todos estes são estados de consciência. Então, você entra em um estado. Você decide seu estado. Mas traga-o para dentro da estrutura da regra de ouro. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. O que quer que você queira que eles façam com você, bem, não há nada de errado em lhe dar 100 milhões de dólares, não é? Bem, ela disse, eu quero 10 milhões. Se alguém me desse 10 milhões de dólares, eu não recusaria. Então, ela perguntou no âmbito da regra de ouro. Você dirá, e bem, isso é ganância. Eu não acho. Isso é estúpido. Está tudo dentro dos conceitos do homem. Aquele que lhe dirá que isso é ganancioso deseja tê-lo. E assim, eles estão verificando suas carteiras que estão repletas de bilhões de dólares e dizendo aos pobres pessoas que eles realmente não deveriam querer isso, não era a vontade de Deus para eles, mas a vontade de Deus para nós, os guardiões desta fortuna. Então, esqueça isso e siga este princípio simples de que a verdade de Cristo está em mim. Foi o que ele disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 10, de Coríntios. A verdade de Cristo está em mim. Então ele começa a analisar o que ele quer dizer com Cristo. Cristo é o poder criativo de Deus e a sabedoria de Deus, e embora eu já tenha acreditado em um homem chamado Cristo, doravante não acredito mais nisso. Agora vejo que estou crucificado com Cristo. No início, este poder foi crucificado sobre a humanidade, e está se elevando individualmente, não coletivamente. Quando se eleva individualmente, retorna ao que era antes de sua descida. Foi o Filho do Homem.
E quando retorna, é intensificado inúmeras vezes por meio de sua experiência neste estado chamado morte. Superou a morte. Pois aqui ele morre. Tudo morre neste mundo. E aqui está o poder vitorioso que pode se tornar aquele que tem que morrer e ainda transcender a sepultura. Então, todos aqui, no intervalo, não vire da esquerda para a direita, não vá atrás de nenhum Deus falso. Porque estamos aqui tremendo, clamando por ajuda a Deus, e não a nós mesmos, em quem Deus habita. Blake, de A Jerusalém. Por que eu deveria recorrer a outra pessoa quando ele habita em mim? Bem, descubra quem ele é em mim. Ele é minha maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Agora, como posso provar isso? Bem, estabeleça uma meta para você. Eu quero isso, aquilo ou aquilo. Todas as coisas são possíveis para Deus. E você me diz que minha imaginação é Deus? Tudo bem, então, como posso provar isso? Trago diante da minha mente uma cena que implica que sou o homem que gostaria de ser, e reenceno essa cena na minha imaginação. Isso é apropriar-se subjetivamente da esperança objetiva. Eu reenceno tudo na minha imaginação e então colho a realidade dessa apropriação subjetiva e não faço nada a respeito. Capture esse estado de espírito até que a vida comece a realmente pulsar e, então, enquanto eles estão pulsando, você o enviará para o mundo. Isso afeta a todos no mundo, e eles, queiram ou não, estão sob a compulsão de ajudar no propósito dessa esperança subjetiva e você se tornará aquele que assumiu ser. Faça isso com amor. Sempre faça isso com amor e você estará fazendo da maneira certa. Foi-me dito por Paulo, o primeiro grande convertido por experiência própria, porque ele disse: quando agradou a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue. Ele revela seu Filho em você. Onde mais ele pode revelá-lo quando todo o drama acontece dentro do homem? Todas as coisas acontecem dentro da imaginação humana. E aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Pois bem, seu Filho está diante de mim. Eu o verei, e ele não é seu filho, ele é meu filho. Então eu sei quem é aquele que eu adorava anteriormente. Não é qualquer ele, eu sou. Essa é a história. Porque ninguém sabe quem é o filho, exceto o pai, e ninguém sabe quem é o pai, exceto o filho. Então, ninguém nunca vê Deus. Mas o filho, que está no seio do pai, ele o deu a conhecer. Então o filho aparece e te chama de pai. Então, e somente então, você sabe que é o pai. Você não conhece as Escrituras. Não chame nenhum homem na terra de pai, pois você tem apenas um pai, que está no céu. E onde fica o céu? O céu está dentro. Então, quando você encontra esse pai, você não o encontra como outro diante de você, como alguém que você chama de pai. Quando você encontra o pai, é o filho quem revela o pai, e o filho está diante de você, chamando-o de pai. E você é Deus Pai. E muito antes de você ter essa experiência, envie sua palavra para trazer coisas lindas ao mundo para todos que você possa imaginar, porque cada um, mesmo que seja desagradável, julgado pelas aparências humanas, eles são os irmãos. Nós somos os irmãos que desceram. Nós somos os deuses. Nós somos os Elohim. Elohim é plural, deuses, de um composto de outros. Então, somos os deuses que desceram e assumiram essas limitações. E como deuses, somos irmãos, irmãos eternos, expandindo-nos para todos sempre por causa desta experiência. Portanto, não se deixe desviar. Se alguém quiser que você vá ver algum homem santo, corra para salvar sua vida. Ir para algum lugar sagrado? Ir e fazer todos esses cursos e dietas? A comida não pode recomendá-lo a Deus. Você não estará em situação pior se não comer, e não estará em situação melhor se o fizer. Então, quando este vem ao mundo, tendo feito a experiência, chamam-lhe de bêbado, chamam-lhe de glutão,
de leproso, e de amigo de publicanos e de pecadores, porque ele está em todos eles. Ele não vê nada para condenar no mundo. Ele os vê apenas nos estados. Todo o vasto drama é a queda em estados. E veio para redimi-los dos seus estados de sofrimento, até aquele momento em que encontrem o Pai. E quando encontrarem o Pai, que tinha sido o Pai senão eles próprios? E saem pensando: nunca mais verei a cara do meu Pai, e aquele que o Pai construiu está construído na eternidade dentro de si. E vamos aqui, ali e em outros lugares, procurando por ele, e ele está exatamente onde estava antes de você começar a busca. Mas vamos em busca dele. E um dia ele aparece, não como outro, ele vem em forma de filho, e o filho te revela como Deus Pai. E esse filho é David. Deixe todo o vasto mundo se levantar em oposição. Eles nunca poderão, na eternidade, refutá-lo. Davi, como nos diz o Salmo 2, é o Filho de Deus. E contarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. E para confirmar isso no capítulo 4 do livro de Atos, leia a história, como pela voz do Pai teu servo, e a palavra traduzida servo é melhor traduzida, filho. A nota de rodapé na versão padrão revisada fornece a tradução alternativa e é preferida como a palavra filho. Então, teu filho Davi disse. Então ele cita o Salmo 2, contando quem é o autor, o escritor desse salmo. Mas a verdade revelada não pode ser provada logicamente. Não é uma verdade baseada no que o mundo chamaria de verdade. Esse é este nível, mas a verdade mencionada nas Escrituras é a verdade revelada e isso não pode ser provado logicamente. Você aceita isso pela fé ou rejeita? Mas posso lhe dizer que, mesmo que você rejeite isso, pode levar à eternidade, mas você não estará perdido. Um dia você aceitará isso apenas pela fé, e então isso acontecerá em você e sua memória retornará e você retornará ao ser que você realmente é. E o ser que você é o Elohim, a irmandade dos deuses, pois caímos como um só homem e nos tornamos fragmentados neste mundo de seres incontáveis, mas nenhum se perderá em toda a minha montanha sagrada, nenhum. Não posso conceber que um dos meus irmãos que conheci na eternidade se perca. Se você faz o papel de Hitler, faz o papel de Stalin, ou de qualquer monstro no mundo, você caiu em um estado, e devo redimi-lo desse estado. Então, resgate um homem do estado de solidão. Se ele está sozinho, ele quer uma companheira. O que há de mais maravilhoso do que isso no mundo? Ele quer uma companheira, ou ela quer uma companheira. Todos nós deveríamos ter. Se ele quer pagar aluguel, o que há de errado nisso? Ele se deu, no início, um padrão. Então, ele me deu um padrão contra a parede, porque vejo algo e então me movo para a direita, e vejo o preço e a restrição envolvidos nesse estado. Então, quero exercitar todo o talento que o Pai me deu. E eu e meu Pai somos um, como nos é dito no capítulo 10 do livro de João. Leia no capítulo 10, versículo 30, e eu e meu Pai somos um. No capítulo 14 de João, ele diz: Mas meu Pai é maior do que eu. Como disse anteriormente, isso não significa que o Senhor seja inferior quanto ao seu ser essencial, apenas quanto ao seu ofício atual como enviado. Então, quando envio meu eu ao mundo, ele parece ser inferior ao meu eu, o remetente, mas somos um, pois não há nada além de Deus no mundo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor, é um. Agora, vamos entrar no silêncio.